Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 24 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou aqui a 836 mil doses aplicadas no município de Porto Alegre, sendo 524 mil aqui em primeira dose e 312 mil pessoas já com as duas doses. Então passamos aí da marca de meio milhão de pessoas que já receberam pelo menos uma dose da vacina aqui em Porto Alegre. É claro que é de se comemorar, mas ainda não é vacinação em massa, pessoal. A gente tem que ter consciência disso. Meio milhão de pessoas, mesmo que fosse com as duas doses, é aí um pouco acima de 30% da população de Porto Alegre. Então a gente vai ter vacinação em massa, a gente vai ter um efeito muito forte da vacinação no número de casos quando esse número aqui estiver lá pela casa de 1 milhão de pessoas vacinadas. Por enquanto, com certeza está ajudando, mas não é o suficiente para a gente voltar à normalidade ainda, tá, gente? Isso daí que a gente tem que ter bem claro. Enfim, e aí a gente tem ainda 942 mil doses totais que a gente já recebeu e 106 mil doses restantes. Na verdade, esse número aqui com certeza está desatualizado, porque hoje chegaram mais doses, mas não atualizou no sistema ainda até a hora que eu peguei os meus dados, foi umas 6 da tarde, fiquei esperando para ver se atualizava, não atualizou. Não, então provavelmente a gente tenha mais doses restantes e vai chegar mais doses na semana que vem. Por sinal, a expectativa é que a partir da semana que vem, ou no máximo na outra, comecem a voltar doses da Coronavac. Por enquanto, aparentemente, não tem Coronavac em nenhum lugar de Porto Alegre. Então temos que esperar mesmo. Tá chato isso, né? Mas enfim, é o que é. Que mais que eu queria falar? Essa semana, então, a gente aplicou 33 mil doses, é uma semana com feriado, a gente aplicou bastante menos do que a gente costuma aplicar. A gente costuma aplicar aqui na casa de 50 a 60 mil, essa daqui é a média das últimas 8 semanas, e essa semana a gente aplicou só 33 mil, então 44% a menos do que a média. Acho que na semana que vem a gente vai compensar. Provavelmente semana que vem eu tô torcendo que a gente chegue aqui a, sei lá, 80 mil doses aplicadas, 100 mil doses aplicadas. Já pensou? Seria ótimo. Mas enfim, vamos lá, vamos falar da Covid. Primeiro de tudo, represamento dos dados aqui continua muito pequeno, 500 casos só represados de uma semana para outra. E aqui a gente tem os dados dessa semana, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre represamento, tá? Mas enfim, aqui a gente tem os dados dessa semana, chegamos a 147.841 casos confirmados ontem, no dia 3, então a gente vai fazer um ajuste para supor 148.344 casos. Então a primeira coisa que eu queria observar é que nessas 8 semanas a gente realmente cresceu pouco. Olha só, a gente saiu aqui de 137 mil casos, foi para 148 mil casos. Então foram 21 mil casos em 8 semanas. É uma quantidade bem baixa. Então essas 8 semanas foram semanas que a gente viu aparentemente a transmissão viral baixando aqui em Porto Alegre de verdade, tá, gente? Mas enfim, então aqui a gente vê, infelizmente, nessas últimas 3 semanas a gente começou a mostrar sinais que pode estar acelerando. Pelo menos a gente tinha chegado num patamar de 168 casos, 167 casos por dia e não conseguiu vencer esse patamar, não conseguiu continuar baixando. Então agora já deu uma subidinha, a gente está 3 semanas aqui na faixa de 180, 190 casos por semana, o que é basicamente 10% acima desse patamar anterior. Então aqui a gente tem uma primeira notícia que eu já estou um pouco preocupado desde a semana passada. Ainda não é motivo para a gente se preocupar, porque a gente continua com uma transmissão viral baixa, 190 casos por semana ainda não é uma transmissão viral alta. Onde é que eu considero uma transmissão viral que já começa a ficar mais alta em Porto Alegre? Aqui, lá pelos 400 casos por semana. Aí sim a transmissão viral eu já consideraria mais alta. Mas, já falei uma vez, vou falar de novo, quero falar um pouquinho sobre isso mais adiante, sobre o represamento dos casos. Casos ativos,
um pouquinho acima de 3 mil, então também estamos com uma baixa de casos ativos. E os óbitos, pessoal, eu fiz esse gráfico aqui, quando eu vi esse 15 eu fiquei muito feliz. Eu sei que que tem represamento nos óbitos, gente, mas só que olhar aqui 15 óbitos nos últimos 7 dias me deu assim uma esperança de ver um futuro que a gente vai ver esses 15 óbitos não serem dados represados, serem dados reais. A vacinação vai conseguir fazer isso, pessoal. A gente vai conseguir um dia que menos pessoas estejam morrendo aqui na nossa cidade por causa da Covid-19. Enfim, nessas semanas aqui, a gente não teve uma notícia muito boa, porque começou a fazer um trenzinho de subida, ó, 54 óbitos, 56 óbitos, 57 óbitos. Ou seja, a gente realmente quebrou o padrão de decrescimento, de desaceleração dos óbitos, e está aqui com uma aceleração mínima dos óbitos, mas está com aceleração. Essa semana os dados estão represados, vamos ver aonde que vai consolidar. Mas enfim, pessoal, uma coisa que eu queria observar é esse gráfico. Esse gráfico é o total de óbitos por semana, então aqui tem os 15 óbitos dessa última semana, os 57 óbitos da semana anterior e assim por diante. E quando eu vi esse gráfico, eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, gente, porque olha as letalidades semanais. 4,6, 4,3, 4,5. A gente não tá mais... Enfim, a gente entrou em junho, gente. A sobrecarga do sistema de saúde forte, a superlotação do sistema de saúde forte de Porto Alegre terminou ali pelo início de abril, né? Pelo início de abril já estava mais ou menos tranquila a situação das UTIs. Claro, não é tranquilo de 50% de lotação, não. Já não estava superlotado, já não tinha fila maior do que o número de vagas, né? Não estava colapsado, essa é a palavra. Faz tanto tempo que eu já tinha até esquecido a palavra, colapsado. Se no início de abril não tem mais colapso, até o início de maio, a gente deveria ter voltado para as taxas de letalidade que a gente via antes desse colapso. Só que a gente está vendo taxas de letalidade que não são as mesmas que a gente via antes do colapso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu parei assim, eu fiquei no mínimo 1 hora antes de gravar esse vídeo matutando aqui, falando com pessoas, perguntei pro pessoal que eu confio, né, o que tu acha, o que pode estar acontecendo. E a real é que ninguém sabe, eu não sei por que essa taxa de letalidade está tão alta, porque a situação nas UTIs, ela não tá de boas, ela tá corrida, tem muito paciente, tá dando uma acelerada. Ó, aqui tá o gráfico das UTIs, ó, deu mais uma acelerada da semana passada para essa semana, é a segunda semana consecutiva que a gente acelera. A lotação já está em 89%, mas anteriormente a gente já teve lotação a 89% e a nossa taxa de letalidade ela não era 4,5%, era 2, 2,5%, numa semana muito ruim chegava a 3%. E agora a gente está há 3 semanas consecutivas com letalidades acima de 4,5%. Nem estou falando dessas semanas, porque essas semanas aqui ainda são reflexo do colapso do sistema de saúde. As pessoas que receberam atendimento tardio têm mais chance de vir a óbito, e como elas demoraram para entrar, elas podem ficar mais tempo e ter vindo a óbito nessa época. Então, essas taxas de letalidade aqui, por mais que elas até sejam mais altas do que 4,3%, 4,5%, olha só, essa daqui é 8%, 7%, 10%, essas taxas aqui, na minha cabeça, elas se justificam. Mas essas três aqui, não. Essas 3 taxas de letalidade aqui, para mim, elas não estão se justificando. Então, gente, o que eu estou dizendo com isso? Ou, de fato, essa cepa P1 é mais letal, o que eu acho pouco provável, pelo que, se fosse, a gente já tinha descoberto. Ou, uma segunda hipótese é que a gente está subnotificando os casos.
que esse gráfico aqui dos represamentos, que quase inexiste, não é que o represamento inexiste, é só que ele continua represando e represando e represando. Se for essa a hipótese, isso daqui pode ser um gráfico que não está retratando a realidade. E aí aquela coisa que eu falei para vocês, a gente ainda está com uma taxa de transmissão baixa, pode não ser verdade. Pode ser que a gente esteja com uma taxa de transmissão alta, mas estejamos cegos a ela. O que me deixa um pouco mais tranquilo é esse dado aqui. Esse dado aqui, gente, é fundamental para contrabalançar essa hipótese, porque a nossa taxa de positividade do teste PCR continua na mesma faixa de sempre, até mais baixo do que o nosso normal. 11% de positividade no teste PCR é uma positividade razoável para Porto Alegre. É uma positividade muito boa para o Rio Grande do Sul. Se esse númerozinho estivesse aumentando, aí para mim era claro que era represamento dos casos. Mas enfim, gente, não sei. A verdade é essa. Tá meio ainda, para mim, tá em aberto. Eu não tenho ainda uma segurança muito grande para dizer para vocês. Estamos com uma taxa de transmitividade muito baixa, por causa daquele detalhe da taxa de letalidade aparente semanal. Achei muito alta. Se vocês tiverem alguma ideia, deixa aí nos comentários, porque eu sempre aprendo com o comentário de vocês, pessoal, também, viu? De vez em quando eu demoro muito para ler, mas eu leio todos eles, então deixa aí nos comentários, porque uma hora ou outra eu vou ler e de repente é a ideia que faltava para eu encaixar. O quebra-cabeça, assim, tem alguma peça ali que não tá 100% legal. De repente, é só o efeito ainda do colapso anterior. De repente é isso, né? De repente não é um mês esse intervalo até o sistema se normalizar, de repente é 2 meses, daqui a 1, 2 semanas a gente começa a ver taxas de letalidade mais normais. Mas em algum momento a gente tem que voltar a ver taxas de letalidade na casa de 2, 2,5%, porque se não tiver colapsado o sistema de saúde de Porto Alegre, é isso que tem que acontecer. E se isso não estiver acontecendo, é porque alguma coisa ainda não está 100% certa. Então eu estou um pouquinho assim receoso, mas enfim, o recado é sempre o mesmo, né? A gente tem que se cuidar, a pandemia continua. Mesmo que a gente esteja vacinado, a vacina ela é só uma camada de proteção. Ela não é assim uma coisa 100%, não é uma imunidade total, tá, pessoal? Então a gente tem que continuar com todas as outras camadas de proteção, principalmente a utilização correta da máscara e de máscara profissional, né? PFF2, que é o padrão ouro para proteção. E evitar aglomerações e ficar em ambientes abertos, tá, pessoal? Enfim, essa semana era mais ou menos isso. Desculpa a incerteza, só que eu tô falando para vocês o que eu penso para mim, né? Para isso que serve o canal. Enfim, gente, era mais ou menos isso. Qualquer coisa, já disse, deixa ali nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.